VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Informática aplicada ao design de interiores. Conhecer a ferramenta de textos no desenho, níveis de trabalho, rachuras em desenhos e cotas no software 3D. Professora Letícia Mendes. Descrição: ela está em pé, é branca, olhos castanhos, cabelo preto, liso, na altura do ombro. Usa óculos, veste blusa branca com estampa de folhas, visto da cintura para cima. Caro estudante, você já aprendeu um pouquinho sobre a interface do SketchUp Make e suas principais ferramentas. Então, na aula de hoje, nós começaremos a representar a planta baixa que vocês já desenvolveram na competência 3 e 4 no AutoCAD. Agora nós começaremos a fazer o modelo tridimensional desse projeto. Vamos continuar então utilizando o SketchUp. Essa é a planta baixa que nós representamos no AutoCAD e que agora nós faremos a maquete utilizando o software SketchUp Make. Aqui na interface do SketchUp, a primeira ferramenta que nós vamos utilizar é o retângulo. Você vai notar que várias ferramentas do SketchUp são semelhantes ao do AutoCAD e isso vai facilitar o uso desse programa. Então, vou clicar no ponto inicial e, olhando para a barra de dimensões, eu vou inserir as dimensões da planta, 7,50, ponto vírgula, 3,00. Diferente do AutoCAD, nós vamos notar aqui que eu vou utilizar a vírgula quando eu tenho uma medida como 7,5 e o ponto e vírgula para separar a dimensão do eixo X do eixo Y. Utilizando o Orbit, eu posso rotacionar e definindo esse contorno da planta. Agora nós vamos utilizar o comando Offset, muito semelhante ao AutoCAD, para definir a espessura da parede. Eu encontro ele na barra principal. Quando eu passo a ferramenta sobre o contorno da planta, ele me mostra uma hachura e vou clicar e vou inserir a distância da espessura da parede, que é de 0,15. E Enter. Após esse passo, nós utilizaremos a ferramenta da trena para ir definindo cada um dos espaços da maquete, o dormitório, o banheiro e a cozinha e o corredor. Essa ferramenta da trena, ela vai definir linhas guias que depois eu vou utilizar o comando lápis para desenhar sobre essas linhas. Seleciono a ferramenta trena. Eu vou clicar então na linha interna do dormitório, definindo a primeira distância, ou seja, a largura do dormitório de 2,60. Então eu clico no primeiro ponto, digito 2,60, se vocês notarem na barra de dimensão, Enter, e ela criou uma linha guia. A partir dessa linha guia, eu vou fazer a mesma coisa para definir a espessura da parede, inserindo o valor de 0,15 na barra de dimensão. E novamente para definir a largura do banheiro, 1,30. E para finalizar, a espessura da parede do banheiro de 0,15. E também, utilizando a mesma ferramenta, eu vou definir a largura do corredor de 0,80 e a espessura da parede que fecha o banheiro de 0,15. Enter. Agora você pode notar que eu tenho diversas linhas guias
Diferentemente do AutoCAD, eu vou utilizar essas linhas como uma referência para desenhar com a ferramenta lápis sobre essas linhas. E ele me mostra quando eu encontro, quando duas linhas se cruzam. Então eu fiz aqui primeiro a parede externa, a linha da parede externa, e a linha interna que define a espessura da parede do banheiro. Vou voltar na ferramenta de seleção, que é a seta, que também pode ser acionada pela barra de espaço do teclado. Para apagar as linhas auxiliares, eu posso selecionar e clicar na tecla Delete do teclado ou no menu Editar, deletar guias. Agora eu vou fazer a definição da abertura da porta do banheiro, utilizando a ferramenta Trena. Então eu tenho um ponto guia que vai ser criado na distância de 0,10 e você pode notar que tem uma marcação, o ponto guia, e a largura da porta do banheiro, lembrando que é uma porta de 70, e criei o outro ponto guia. A partir desses pontos guias, eu utilizo a ferramenta do lápis para definir a largura da porta do banheiro. E com a ferramenta de seleção, eu clico e ela fica destacada em azul quando ela está selecionada. Eu posso deletar utilizando a tecla do teclado Delete ou a ferramenta da borracha, clicando e apagando também a linha guia. Ou utilizando no menu Edit para deletar todas as guias. E posso utilizar também a borracha para apagar esse segmento da linha, unindo toda a alvenaria. Ou selecionando com a ferramenta de seleção e deletando com a tecla Delete do teclado. Faremos o mesmo procedimento para a definição da porta principal, da porta de acesso. Com a trena, vamos definir a distância, um ponto guia na distância de 0,10 e a largura da porta, nesse caso, da porta principal, de 0,80. E usando o lápis para criar a largura da porta principal. E da mesma forma como no AutoCAD, eu vou definir as janelas, as aberturas do dormitório e da cozinha. Clicando sobre a ferramenta lápis. No SketchUp nós temos também a ferramenta de precisão, como o midpoint. Utilizando a ferramenta do lápis e passando o lápis sobre o segmento da linha, ele me mostra o midpoint, ou seja, o ponto médio dessa linha. E vou criar uma linha auxiliar para fazer a janela. E utilizando a trena, vou marcar dois pontos guias, a 0,60 para o lado direito e 0,60 para o lado esquerdo. E com a ferramenta do lápis, eu vou clicar sobre o ponto guia e definir essas duas linhas externas do limite da janela. E apagar, selecionar e apagar a linha auxiliar. E vou fazer exatamente o mesmo procedimento na cozinha. Como vocês podem ver, agora nós temos definido todas as aberturas, as duas janelas, a porta do banheiro e a porta do acesso principal. Nós terminamos agora de fazer a planta, utilizando algumas das ferramentas que a gente já conhecia, inclusive do AutoCAD, como retângulo, offset, line, e definimos também as aberturas do projeto. Na próxima aula, nós iniciaremos a parte de tridimensional, como estudar as paredes, dar altura e inserir objetos. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Leandro Silva. Interpretação de Libras.
Heloína Nascimento. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo: Joana Rodrigues. Edição: Alisson Lima, Victor Lins. Direção de arte: Miguel Machado. Professor autor: Professora Letícia Mendes. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Sadi Seabra. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em junho de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.